E aí, galera, beleza? Como é que você está? Você está bem? Que bom, hein? Que bom que você está bem, graças a Deus. Vamos aí, ó, nesse vídeo, aula 4, legal? Aula 4 lá do Educa PE, professor Alexandre Nogueira, e é aquela velha história. Se você não assistiu a aula, vai lá, dá um pulinho, tá bom? Ó, o link tá aqui embaixo. Vai lá, dá um pulinho, assiste a aula e depois você vem aqui para a gente resolver as questões numa boa, numa boa. Lembrando que nós já resolvemos também a aula 3 e nessa aula 4 é só um aprofundamento. Vamos continuar falando de potencial elétrico e energia potencial elétrica. Então, questões voltadas para isso daí. Legal? Tranquilo? Então, eu vou ficar pequenininho aqui. Pronto, tá aqui. Então, vamos nós. Olha aí, pessoal, Olimpíada Brasileira de Física, duas cargas pontiformes, Q e menos Q, localizadas no vácuo, estão separadas por uma distância fixa R, como ilustrado na figura abaixo. Legal. Tá aí. Então, o ponto P está localizado na posição média entre as duas cargas. Ó, posição média. Identifica a alternativa correta, então ele quer a certa. Beleza. Ó, letra A. A força elétrica resultante sobre uma carga colocada no ponto P é zero. Não, galera, não é zero. Por que não é zero? Preste atenção. Eu quero colocar uma força elétrica aqui, uma carga elétrica aqui. Se eu pôr aqui uma carga elétrica positiva, vamos pensar aqui, ó, vamos colocar aqui uma carguinha elétrica positiva. O que vai acontecer com ela? Ela vai ser repelida pela carga da esquerda, né? Vai jogar ela para lá, ó, essa aqui é a força da carga positiva, e ela vai ser atraída pela carga da direita. Então, essa aqui seria a força gerada pela carga da direita. Observe que essa força não vai ser nula. Esse vetor resultante aí vai ser a soma dos vetores F mais e F menos. Legal? Então, ela iria se deslocar para a direita. Tá bom? Vamos pensar que a carguinha for negativa. E de onde se a carga fosse negativa? Galera, mesma coisa, só que agora eu vou mudar o sentido. Observe, ó. Daqui, dessa carga da esquerda, melhor dizendo, da direita aí para você, ela vai vir aqui, ó, o vetor seria esse. Então, aqui teria uma força, que seria a força que estava rolando entre a carga negativa e essa carga outra aqui negativa. Legal? Pronto. E aqui, ó, essa carga positiva ia fazer o quê? Ia atrair, ó. Ia atrair essa carga aqui, ó. Então, essa aqui seria da positiva, essa aqui seria da negativa. Novamente, o vetor resultante não é um vetor nulo, então a carga aí ia se deslocar para a esquerda, no sentido da carga positiva, legal? Então, no ponto P não tem como a força elétrica resultante ser nula, legal? Muito bem. Olha o que ele diz em B. O campo elétrico resultante no ponto P é zero. Não, galera, não. O campo elétrico resultante aqui também não seria zero. Preste atenção, ó, a carga aqui, deixa eu apagar aqui o que eu escrevi da força, legal? Ó. Vou apagar aqui o que eu escrevi da força e agora eu vou pensar no campo. O campo gerado por essa carga aqui, ó, é um campo de afastamento e aqui estaria assim, ó. Tá legal? É um campo de afastamento e ele estaria assim. Então esse aqui seria o campo mais gerado pela carga positiva. Enquanto que o campo da carga negativa seria de quê? De aproximação. Lembrando, campo de carga positiva é campo de afastamento. Saindo da carga, né? Se afastando da carga, o sentido do campo. Enquanto que na carga negativa, ele é de aproximação, está se aproximando da carga. Então, aqui no ponto P, teria um campo apontando para cá, ó, também se aproximando da carga, e seria o E negativo. Como eles têm aí, ó, nesse caso, o mesmo módulo, o que vai diferenciar do sinal da carga é só exatamente o sentido que a gente está adotando aí. Então, o campo resultante aí seria a soma dos campos e a soma dos campos aí está dando um campo diferente de zero. Beleza? Então, também não é a letra B. A letra C, galera, o potencial elétrico resultante no ponto P é zero. Opa, aí sim. Aí muda tudo, porque o potencial elétrico, como a gente viu na aula 3, é KQ dividido por D. E ele depende do sinal da carga. Considerando que o D é igual, né? Porque aqui, ó, deixa eu apagar novamente aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Se eu fosse considerar a carga positiva, o potencial aqui seria quem? Seria mais KQ sobre R sobre 2, ó. Tá vendo? R sobre 2, um potencial positivo. E o potencial da carga negativa seria menos KQ, tá vendo? Sobre R sobre 2. Seria um potencial negativo. Então, teria um potencial positivo e um potencial negativo de módulos iguais. Como os sinais são diferentes, aí sim o potencial
no ponto P, que é o ponto médio entre as cargas, vai ser nulo, vai ser igual a zero. Beleza, galera? Então marque aí a alternativa C e fique feliz, tá bom? Fique feliz. Deixa eu agora ir para a próxima questão, que é a questão 2. Olha aí, galera, são dadas as linhas de força e as superfícies equipotenciais de um campo elétrico uniforme de intensidade E. Ó, faltou igual aqui, né? Ó, faltou igual aqui, E igual a 10 elevado à quinta, tá bom? E igual a 10 elevado à quinta. Muito bem, volts por metro. Determine a distância D. Pessoal, ele quer a distância D. Olha, galera, essa equação é importantíssima, a gente não pode esquecer essa equação nos cálculos envolvendo campo elétrico, potencial elétrico, trabalho, por aí vai, tá bom? Diferença de potencial. Qual é a equação que eu quero que você não esqueça nunca, tá bom? É essa aqui, ó. O U é igual a E vezes o D. Legal, galera? Vou melhorar esse U aqui, esse é o U. U igual a E vezes D. Quem é esse U, Júnior? O U é a diferença do potencial elétrico, diferença de potencial. Então eu tenho que ter uma diferença de potencial para existir um campo elétrico. Se a diferença de potencial é zero, não existe campo elétrico, tá bom? Então vamos lá, eu tenho pontos com diferença de potencial elétrico. Eu tenho um ponto que é diferente, o potencial dele é diferente do outro. E tem uma distância entre eles, é o nosso D. Muito bem, então o que eu vou fazer aqui? Para calcular a distância, conhecendo o campo, eu preciso determinar também quem é a diferença potencial. Nesse caso eu posso pegar qualquer uma. Olha, esse cara é D e esse cara aqui também é D. Ora, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um, eu vou escolher esse primeiro aqui. Perceba que o ponto B tem 100 volts de potencial. E o ponto C tem 90 volts. Aí deixa eu te dizer, aqui em A eu também tenho 100 volts e em D eu também tenho 90 volts. Por quê, galera? Porque esses pontos aqui estão alinhados aqui, ó. Essa trajetória aqui indica que esses pontos estão na mesma linha aqui. Se essa aqui é a linha que são as linhas de força do campo elétrico, essas daqui são as minhas superfícies equipotenciais. Lembrando que as superfícies equipotenciais cortam, interceptam as linhas do campo elétrico, formando um ângulo de 90 graus, ok? Então aqui, ó, eu tenho 100 volts no ponto B, eu tenho 100 volts no ponto A. Aqui eu tenho 90 volts em D, 90 volts em C. Da mesma forma, ó, aqui F e G tem que ter o mesmo potencial. Então G 80 volts e F também 80 volts. Sacou aí? Legal? E eu quero a diferença D. Então lá vou eu aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, o U, esse U que é a nossa diferença, eu vou considerar A e D, tá bom? A e D. Então eu vou colocar assim, ó, VA menos VD. Esse cara aqui é igual a quem, galera? É igual ao E vezes o D. Então o nosso D vai ser o VA menos o VD dividido por E. Legal? Legal aí? Tranquilão? Muito bem. Agora só a gente substituir os valores para descobrir quem é o D. O VA vale 100 volts, o VD vale 90 volts e isso aqui dividido pelo E, que vale 10 à quinta. Ok? Legal. Então o D vai ser quanto, galera? 100 menos 90 vai dar 10 dividido por 10 à quinta. Se você quiser, joga esse 10 à quinta lá para cima. 10 vezes 10 a menos 5. Subiu, mudei aí, alterei o sinal do expoente, legal? Então aqui vai ficar, ó, D igual, ó, 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1, né, galera? Então isso aqui vai ficar 10 elevado a menos 4, tá bom? Somei os expoentes, 10 a menos 4, o quê? Metros. Pronto. Está aí a resposta da letra A. Legal? Muito bem, muito bem. A letra B, ele quer a diferença de potencial entre os pontos A e F. Opa, A e F. Qual a diferença de potencial entre os pontos A e F? Tá claro, ó, 100 e aqui em F é quanto? 80, né? Então, entre A e F vai ser como, galera? A letra B, ó, vou responder a letra B aqui, vai ser 100 menos 80. A diferença de potencial vai ser de 20 volts, ok? Legal. Que mais? Letra C. O trabalho da força elétrica que atua em uma carga de 1 microcoulomb ao ser levada de A até C pelo caminho ADGFC. Olha que curioso, galera, olha que curioso. Ele fala assim, ó, pega uma carguinha de 1 microcoulomb e leva essa carguinha de A até C, passando pelos pontos D, G, F e C, chegando a C.
Ó, galera, presta atenção, o que me importa para o trabalho é só da onde a carguinha saiu até onde a carguinha está chegando. É ou não é? Fizemos isso lá na aula 3, fizemos isso na aula 3. Então, olha só aqui como é que vai ficar. O trabalho da força elétrica vai ser a carga multiplicado por quem? Por VA menos quem, galera? VC. Olha aí, ó, onde saiu, tá bom? Então, ó, o trabalho da força elétrica vai ser quem? A carga de 1 vezes 10 a menos 6. E aqui, ó, o VA vale 100, olha lá, 100, menos o VC. Quanto é o VC? 90. Que legal! Então, a gente vai ter que o trabalho é igual, ó, pessoal, 10 a menos 6. E aqui dentro, 100 menos 90 vai dar 10. Então, só diminuir um aqui no expoente, legal? Então, vai ficar 10 a menos 5, o que? Unidade é o joules, unidade do trabalho dessa força elétrica para levar essa carguinha do ponto A até o ponto C. Legal? Gostou aí da resposta da letra C? Muito bem, se ligue. Não me interessa a trajetória, o percurso que ele vai fazer. Não interessa se eu vou fazer em zigue-zague, dando volta. O que importa é de onde ele saiu até onde ele chegou. A prova disso é que ele sai de A. Se ele sai de A, percorre todos os pontos e retorna para A, qual seria o trabalho, galera? 0. Por quê? Porque o ponto de partida teria o mesmo potencial do ponto de chegada. Então a diferença de potencial não iria existir. Se não existe diferença de potencial, não tem como resistir trabalho. Legal? Fechou, beleza. Então vamos para a letra D aqui, ó. A energia potencial elétrica que Q de 1 microcoulomb adquire ao ser colocada em B. Ora, já fizemos também. Que bacana, né? Então a energia potencial aqui vai ser a carga multiplicado pelo potencial. Legal? Ora, então quem é a carga? A carga de 10 a menos 6. E, vou botar aqui, né? A energia potencial para ficar organizado. Opa, peraí. Apaga isso daí. Muito bem. Eu vou colocar aqui, ó, a energia potencial, galera, vai ser quem? O valor da carga é 10 a menos 6 multiplicado por o potencial em B. E quem é o potencial em B, pessoal? Ó, o potencial em B é igual ao potencial em A, que é 100 volts. Então aqui, ó, 10 a segunda de junho, 10 a segunda galera, 100, beleza? 100. Aí, ó, menos 6 aqui com 2 daqui, 10 a menos quanto? Menos 4 volts. Essa é a energia potencial elétrica que essa carguinha de 1 microcoulomb adquire ao ser colocada no ponto B. Legal, galera? Tranquilão? Vamos para a próxima? Então, questão 3 aí para você. Com relação ao ponto P sobre as linhas de campo geradas por uma única carga pontiforme positiva, analise. Bom, galera, em geral, o que a gente já sabe? A gente já sabe que se a carguinha é positiva, as linhas são de afastamento. Olha lá, ó, saindo, né? Se afastando da carga. Se a carguinha é negativa, as linhas são de aproximação. Elas estão se aproximando da carga, legal? Bom, pessoal, então vamos imaginar que eu tenho uma carguinha aqui qualquer e eu vou imaginar uma dessas linhas aqui, ó, saindo dela. Vou pegar aqui um pontinho P, tá bom? E aí agora eu vou mudar a cor da minha caneta, ó, vou colocar ela um azul escuro aqui e lá vou eu, ó. Ele está dizendo para você o seguinte, vou repetir aqui, com relação ao ponto P sobre as linhas de campo geradas por uma única carga pontiforme positiva, analise. A força elétrica exercida sobre uma carga nesse ponto tem a direção da linha de força que passa pelo ponto P. Verdade, galera, verdade. Ó, imagine como está o campo elétrico nesse ponto P. Se ela é de saída, o campo elétrico está assim. Eu vou representar o campo aqui, não é? Ó, o campo elétrico está aí, legal? Agora você colocou uma carga aqui no ponto P. Observe, independente do sinal da carga, ou ela vai ser, se ela é negativa, vai ter aqui, ó, eu vou colocar de outra cor aqui, tá bom? Vou tentar aqui, deixa eu ver, de verde. Ó, independente, se ela for negativa, vai estar para cá, ó, tá vendo? Se ela está negativa, e se ela for positiva, vai estar para cá. Então, o sentido aqui pode ser diferente, mas a direção é a mesma. Lembrando que um campo elétrico, o vetor campo elétrico vai estar tangenciando a linha do campo, tá certo? Então, aqui está a representação do vetor, vou colocar aqui, ó, de verde, o que é verde é força, tá bom? Ó, o que é verde é força,
E agora o de azul lá, ó, o escuro, é o campo, que está aqui sobre o verde, sobreposto aqui no verde, legal? Então, é verdade, a afirmativa 1 é verdade. Vamos ver a 2. O vetor campo elétrico nesse ponto tem sentido voltado para a carga geradora do campo. Não, galera. A gente já combinou que se a carga ela é positiva, o vetor lá está exatamente no sentido que a gente mostrou aí, de afastamento da carga e não de aproximação. Então, a 1 ela está correta, porém a 2 aqui, ó, ela está o quê? Errada. Vamos ver a 3. O potencial elétrico em P é um vetor. Opa, parou. O potencial elétrico é uma grandeza vetorial? O potencial é uma grandeza escalar, então a gente nem precisa continuar lendo a questão, a alternativa também está errada. Está correto contido em, olha aí, apenas na primeira. Então é letra A respondendo a nossa questão. Legal? Beleza! Questão 4. Ao abandonarmos um corpúsculo eletrizado positivamente com carga elétrica de 2 microcoulomb no ponto A de um campo elétrico, ele fica sujeito a uma força eletrostática que o leva para um ponto B, após realizar o trabalho de 6 milijoules. Olha aí, a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B desse campo elétrico é de quanto? Muito bem, pessoal. Ó, eu posso imaginar aqui um campo elétrico, tá vendo? Essa aqui seria as linhas de força do campo elétrico, olha elas aí, tá bom? Ó. E agora eu posso imaginar um ponto A aqui e eu posso imaginar um ponto B aqui. E o que aconteceu? O deslocamento de uma carga Qzinho de 2 microcoulomb de A para B. Então a carga foi aqui, ó, no deslocamento de A até B. Legal? Muito bem, então realizou um trabalho. E esse trabalho ele está dizendo aqui quanto é o valor dele, ó, 6 milijoules. 6 milijoules é o valor do nosso trabalho. A gente já sabe, e nós já resolvemos com essa equação, que o trabalho da força elétrica é dado por Q vezes quem, galera? Vezes a diferença de potencial entre os pontos, nesse caso, A e B. Tudo bem? Então tem um potencial aqui que a gente chama de VA, e tem um potencial aqui que a gente chama de VB. Essa diferença de potencial faz com que a carga se desloque, tá legal? Como o trabalho está sendo positivo, 6 milijoules, então a gente está percebendo que o potencial de A é maior do que o potencial de B. Legal? Tranquilo? Muito bem, galera, muito bem. Olha só, pessoal, mas ele quer a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B. Ele quer justamente quem é esse VA menos esse VB. Legal? Pronto, só é jogar onde? Jogar na equação. Só que essa equação aqui tem o U, tem o Q e tem o trabalho. E esse trabalho a gente sabe que é 6 milijoules, o U a gente quer descobrir e a gente conhece o valor da carguinha. Então, ó, 6 vezes 10 a menos 3, cuidado porque aqui é milijoules, ok? Nós trabalhamos, por exemplo, com o micro, não foi? O micro lá a gente disse que era quanto? 10 a menos 6. Aqui é 10 a menos 3. Legal. A carguinha vale 2 vezes 10 a menos 6. Olha aí, ó, a carguinha com o micro. E o U é o que a gente quer, é a diferença de potencial. Eu vou colocar aqui, ó, só para ficar bem nítido para você, ó, VA menos o VB. Legal? Bom, então quem é esse VA menos esse VB? É de Júnior? Ora, galera, só é a gente dividir aqui, ó, 6 vezes 10 a menos 3, dividido por quanto? Por 2 vezes 10 a menos 6. Não é legal? Bom, se eu dividir o 6 aqui com 2, vai dar 3, ó. Repete a base, o que eu faço com os expoentes? Vou subtrair, porque é uma divisão. Então, menos 3 menos 6, ou seja, menos 3 mais 6. Então, vai dar 3. Olha lá, galera, 3 vezes 10 a terceira volts. Essa é a diferença de potencial. Se você vir aqui para as alternativas, você vai ter aqui, ó, kvolts em todas elas, tá vendo? Kvolts, 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 porque é o valor que você descobrir aqui, ó, 3 vezes 10 a terceira. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 3.000 volts, que é o que está aqui. Legal? Então, a nossa resposta é a letra B. A nossa resposta é a letra B. A quinta questão para você. Durante uma tempestade,
Um raio atinge um ônibus que trafega por uma rodovia. Pode-se afirmar que os passageiros... se liga aí, geralmente a gente estuda isso ainda na eletrostática em condutores em equilíbrio eletrostático. Características importantes que você não pode esquecer. Não pode rolar corrente elétrica no interior de um condutor. Legal? Então, não pode ter fluxo ordenado de cargas elétricas. Se isso é verdade, então é verdade que o campo elétrico tem que ser nulo. Ora, pessoal, e para o campo elétrico ser nulo, não pode existir diferença de potencial elétrico. Então, vamos lá. O potencial elétrico tem que ser constante, não pode ter campo, então, o potencial sendo constante, o campo elétrico é nulo. Por sua vez, não vai existir corrente elétrica, não vai existir fluxo ordenado de cargas elétricas. Legal? E aí, nesse caso, não vai ter choque nenhum lá dentro, não vai ter descarga nenhuma elétrica lá dentro. E os passageiros vão estar o quê? Protegidos. É o que a gente chama, galera, de blindagem eletrostática. Tudo bem? Blindagem eletrostática. Não esquece isso aí não, hein? Então, respondendo a questão, letra A, não sofrerão dano físico. Legal, em decorrência desse fato, pois os pneus de borracha asseguram o isolamento elétrico do ônibus. Não, pessoal, não é o pneu de borracha que assegura completamente o isolamento elétrico, e sim a blindagem eletrostática, o fato de lá no interior não ter campo elétrico, tá bom? Lá fora eu posso ter a descarga elétrica que for, lá dentro eu não vou ter campo elétrico e, como consequência, eu não tenho descarga elétrica. Fechou? Muito bem. Letra B. Serão atingidos pela descarga elétrica. Não, a gente sabe que não vai ser atingido, não serão atingidos. Letra C. Serão parcialmente atingidos. Nem parcialmente, nem completamente atingidos, não vão ser atingidos, graças a Deus. Letra D. Não sofrerão dano físico em decorrência desse fato, pois a carroceria metálica do ônibus atua como uma blindagem. Opa! É isso aí, a carroceria funciona como uma blindagem eletrostática. Ok? É a chamada gaiola de Faraday. Um forte abraço para vocês. Por hoje é só. Muito obrigado a todos e até a próxima.